Olhe bem nos meus olhos, criança. Vê essas rugas profundas, essas mãos trêmulas que já não conseguem segurar direito uma xícara de café? Pois saiba que essas mãos já seguraram muito mais do que deveria. Já tocaram em sangue ainda quente. Já taparam gritos que ecoam até hoje nos meus pesadelos. Meu nome é Conceição. Tenho 86 anos. E se você está aqui me ouvindo neste momento, agradeço de coração, porque há histórias que precisam ser contadas antes que quem as viveu se vá, para sempre. E a minha, meu bem, é uma dessas que faz a gente questionar se Deus mesmo existe ou se o demônio é que comanda este mundo. Nasci em 1938, numa cidadezinha perdida no sertão da Paraíba, que nem nos mapas mais velhos aparecia direito. Chama-se Pedra Seca, e o nome não podia ser mais certeiro, porque lá a vida era dura que nem granito e seca que nem osso no sol. Era um lugar onde as mulheres baixavam a cabeça quando os homens falavam, onde se obedecia sem questionar, onde o silêncio era a única proteção que a gente tinha contra coisas que não podiam ser ditas em voz alta. Meu pai era alfaiate, o único da região que sabia cortar tecido fino vindo da capital, e minha mãe bordava os vestidos mais bonitos que você já viu na vida, dessas rendas que pareciam teia de aranha feita por mãos de anjo. Mas foi aos 17 anos que minha vida tomou o rumo que mudaria tudo para sempre, quando conheci Sebastião numa festa de São João que acontecia todo ano na fazenda dos Cavalcante. Ele era diferente dos outros rapazes da região, tinha estudado em Recife, falava de coisas que eu só ouvia nas novelas do rádio, e o principal, era filho único do coronel Damião Cavalcante, o homem que controlava tudo e todos naquela região que Deus esqueceu. Se você queira pegar no canal aqui embaixo e dar aquela força, eu fico muito feliz, porque é gente como você que faz histórias como a minha chegarem onde precisam chegar. Quando Sebastião começou a me cortejar, Nossa Senhora, que rebuliço na cidade! As moças ficaram verdes de inveja, meus pais quase não cabiam em si de tanto orgulho, e até o padre comentou no sermão de domingo que aquilo era bênção de Deus mesmo. A filha do alfaiate pobre se casando com o herdeiro da fazenda mais rica da região era coisa de filme, era sonho que virava realidade. O namoro durou apenas 4 meses, porque naquele tempo essas coisas não se prolongavam muito, e eu estava nas nuvens imaginando uma vida de conforto, respeito, quem sabe até uma casa grande com empregadas e tudo. Mas, meu bem, tem coisas na vida que a gente aprende tarde demais. Nem todo sonho que brilha é ouro, e às vezes o que parece bênção é maldição disfarçada. A primeira vez que fui apresentada à família dele, senti um arrepio estranho subindo pela espinha, desses que a gente sente quando está perto de cemitério na hora do Ângelus. A casa dos Cavalcante era a maior de toda a região, ficava no alto de uma colina, e dava para ver a cidade inteira lá de cima, como se fossem reis olhando para seus súditos. Dona Zilá, a mãe de Sebastião, me recebeu com uma educação gelada, daquelas que cortam mais que faca amolada. Era uma senhora sempre vestida de preto desde que ficara viúva do primeiro marido. Sim, porque o coronel Damião era o segundo casamento dela, e isso já devia ter me servido de aviso do tipo de homem que ele era. Ela me examinou dos pés à cabeça como quem avalia gado no curral, mas foi o olhar do coronel Damião que fez meu sangue gelar nas veias. Ele era o que o povo chamava de homem imponente, alto, sempre bem vestido, com um bigode grosso que mexia quando sorria, mas os olhos, meu Deus, os olhos dele não sorriam junto. Eram olhos de onça espreitando a presa, olhos que me fizeram sentir nua mesmo estando coberta dos pés à cabeça com o vestido de domingo que minha mãe tinha bordado especialmente para a ocasião. Então essa é a mocinha que enfeitiçou meu filho, disse ele, segurando minha mão mais tempo que o necessário, com aqueles dedos grossos e gelados que pareciam garras. Sebastião tem sorte, muita sorte mesmo. Durante o almoço, o coronel Damião fez perguntas sobre minha família, minha educação, e quando soube que eu sabia ler e escrever e ajudava meu pai com as contas da alfaiataria, franziu a testa e disse com aquela voz que não admitia réplica: "Depois de casada, você vai largar essas coisas. Mulher da família Cavalcante não precisa trabalhar, não é mesmo?" Não era pergunta,
Era ordem disfarçada, e Sebastião apenas concordou com a cabeça sem me defender, que nem cachorro obediente que não ousa latir para o dono. Nas semanas seguintes, com o noivado já anunciado na igreja e os convites sendo mandados fazer na capital, comecei a frequentar mais a casa dos Cavalcanti. Dona Zilá decidiu que deveria me preparar adequadamente para ser uma esposa à altura do filho. Então eu ia quase todos os dias à fazenda para aprender a administrar uma casa grande, a receber visitas importantes, a me vestir e me portar como uma verdadeira senhora. Foi durante essas visitas que o coronel Damião começou a encontrar maneiras de ficar sozinho comigo. E foi aí que o inferno começou de verdade. No início eram apenas comentários que pareciam inocentes sobre como eu era bonita, como Sebastião tinha sorte, mas que saíam daquela boca com um tom que me fazia sentir suja só de ouvir. Depois vieram os elogios mais ousados sobre meu corpo, sobre como meu vestido me caía bem, sobre como eu ia dar muito trabalho para Sebastião na lua de mel. Eu tentava evitar ficar sozinha com ele, mas numa fazenda tão grande, com tantos cômodos e cantos escuros, era quase impossível, e o coronel Damião era esperto feito raposa velha. Sempre encontrava um pretexto. Conceição, venha ver os tecidos que chegaram de Recife para escolher o do seu vestido de noiva. Ou, Conceição, quero mostrar as joias da família que serão suas um dia. Os toques começaram sutis. Uma mão no ombro que deslizava um pouco mais para baixo, dedos que roçavam meu braço ao me mostrar algo, um abraço de despedida que durava mais que o normal e me deixava sentindo as mãos dele em lugares que só Deus deveria saber. Eu me sentia confusa, com medo, mas ao mesmo tempo com vergonha de pensar mal de um homem tão respeitado, tão importante. Será que estava imaginando coisas? Será que era apenas o jeito dele? Afinal, quem acreditaria em mim se eu dissesse algo contra o coronel mais poderoso de toda a região? Quando ele disse isso, passou a língua pelos lábios de um jeito que só eu vi, e foi como se uma cobra tivesse rastejado pela minha alma. No 5º dia após a partida de Sebastião, o coronel Damião apareceu na minha casa numa tarde quente de março de 1957. Minha mãe estava no quintal, estendendo roupa no varal, e meu pai tinha ido fazer uma entrega na cidade vizinha. Ele entrou sorridente, trazendo um embrulho nas mãos. Trouxe um presente para você. Conceição, disse ele. Um tecido especial que chegou da capital. Pensei que poderíamos ir até a fazenda para você ver como ficaria para um vestido. Meu coração disparou que nem cavalo assustado. Eu não queria ir de jeito nenhum. Mas como dizer não ao futuro sogro, ao homem mais poderoso de toda a região? Era como tentar parar chuva com peneira. Minha mãe, ao retornar e encontrá-lo na sala, ficou tão honrada com a visita que praticamente me empurrou porta afora com ele. Que gentileza, coronel Damião. Conceição, vá se arrumar rápido. Não deixe seu futuro sogro esperando. O caminho até a fazenda foi o mais longo da minha vida. No carro, ele falava sobre os negócios, sobre como a família Cavalcanti tinha influência até na capital do estado, sobre como eu tinha sorte em entrar para uma família tão importante, mas eu só conseguia olhar para aquelas mãos grossas no volante e sentir um medo que crescia no meu peito que nem tumor maligno. Quando chegamos, notei que a fazenda estava estranhamente silenciosa. Era domingo. Os trabalhadores estavam de folga, mesmo Dona Zilá tinha ido visitar a irmã na cidade. Ele me levou até o depósito, onde guardavam os tecidos finos, nos fundos da casa grande, longe de qualquer lugar onde alguém pudesse ouvir ou ver alguma coisa. Aqui ficam as peças especiais, disse ele, aquelas que não deixamos à vista de qualquer um. E quando ele trancou a porta atrás de nós, o som daquela chave girando na fechadura ecoou na minha alma, como sino de funeral. Foi ali, naquele lugar escuro que cheirava a mofo e abandono, que minha vida mudou para sempre de uma forma que nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar. Sabe, meu bem, tem momentos na vida da gente que são como o divisor de águas, que separam o antes do depois para todo o sempre. E durante esses anos todos de sofrimento, foi a leitura das Sagradas Escrituras que me deu força para continuar, principalmente quando encontrei aquelas palavras no livro de Isaías que dizem que Deus ouve o clamor dos oprimidos.
Se você também busca essa força que só a palavra de Deus pode dar, deixei o link de uma Bíblia especial no comentário fixado aqui embaixo, uma que tem me acompanhado nos momentos mais difíceis da minha caminhada. O que aconteceu naquele depósito eu não vou contar em detalhes, porque há coisas que são sagradas demais para serem expostas, mesmo depois de tantos anos. Mas quando tentei gritar, ele tapou minha boca com aquela mão enorme que cheirava a cigarro e suor e sussurrou no meu ouvido palavras que ficaram gravadas na minha memória como ferro em brasa. Ninguém vai acreditar em você, menina. Eu sou o Coronel Damião Cavalcante. Se disser uma palavra sequer, acabo com o casamento, com a reputação da sua família. Seu pai nunca mais vende uma roupa nesta região. Vocês terão que sair daqui como cachorros enxotados. E você, uma noiva rejeitada, uma moça falada, que futuro teria? Quando voltei para casa naquele dia, tranquei-me no quarto e chorei até meus olhos secarem que nem poço no tempo da seca. Sentia-me suja, humilhada, traída pelo próprio destino. Pensei em contar para minha mãe, mas as palavras dele martelavam na minha cabeça sem parar. Ele tinha razão. Quem acreditaria em mim contra ele? Quem arriscaria enfrentar o poderoso coronel Damião Cavalcante? Comecei a evitar ir à fazenda, inventando desculpas, mas como explicar para minha família tão orgulhosa do casamento que se aproximava? Como dizer para Sebastião que seu pai, o homem que ele admirava acima de tudo, era um monstro? E se ele não acreditasse em mim? Se escolhesse ficar do lado do pai? Os dias passaram como funeral sem fim. Os convites do casamento estavam sendo impressos na capital. A igreja estava sendo decorada e eu cada dia mais magra, mais pálida, tentando sorrir um sorriso que não saía do coração. Minha mãe atribuía tudo ao nervosismo de noiva. Todas ficam assim antes do grande dia, dizia ela, ajustando meu vestido que precisava ser apertado a cada prova, porque eu estava sumindo que nem sal na chuva. E o coronel Damião continuava encontrando maneiras de me ameaçar, de me tocar, de me lembrar que eu estava completamente em suas mãos. Depois que você se casar com meu filho, sussurrava ele quando ninguém podia ouvir, veremos nos encontrar com mais frequência. Afinal, seremos uma família, não é mesmo? E ele ria daquele jeito que me fazia sentir que estava descendo aos infernos ainda viva. O casamento foi marcado para junho de 1957, na Igreja Matriz, e toda a cidade estava convidada. Eu caminhava para aquela data como quem caminha para o cadafalso, sabendo que depois dos votos não haveria mais escapatória, que estaria presa para sempre naquela família, naquela casa, sob o poder daquele homem terrível. Durante a cerimônia, olhei para o coronel Damião na primeira fila, sorrindo como o pai orgulhoso que todos pensavam que ele era, e senti uma náusea tão forte que quase desmaiei ali mesmo no altar. Nós nos mudamos para uma casa que ele mandou construir para nós, não muito longe da casa grande da fazenda, para manter a família unida, ele disse. Sebastião começou a trabalhar mais tempo nos negócios da família, assumindo mais responsabilidades, e eu, presa naquela casa bonita que para mim era uma prisão, esperava a cada dia o momento em que a porta se abriria e o coronel Damião entraria, usando a chave que ele guardava para emergências. Podem imaginar como eram meus dias? O terror constante, o nó no estômago que nunca passava, o sobressalto a cada ruído na porta. Eu vivia num pesadelo acordada, sem saber como escapar, sem ter com quem contar. Naquele tempo, essas coisas não se falavam, não se denunciavam. Uma mulher que acusasse um homem poderoso seria destruída junto com toda a sua família. Mas eu sabia, no fundo da minha alma, que aquilo não podia continuar, que de alguma forma, em algum momento, eu precisaria encontrar coragem para romper aquele ciclo de horror e silêncio. Barriga ainda lisa. Eu sorri um sorriso verdadeiro pela primeira vez em muito tempo, pensando na minha ingenuidade, que agora o coronel Damião me deixaria em paz, que ele respeitaria a mãe de seu futuro neto, que minhas orações tinham sido finalmente ouvidas pelos céus. Mas, criança, as coisas não são assim tão simples quando se trata de homem sem alma, não é mesmo? Ele apenas se tornou mais cuidadoso, escolhendo melhor os momentos, mas as visitas continuaram como praga que não tem cura. Minha barriga crescia junto com meu desespero.
Tinha pesadelos quase todas as noites, sonhos onde ele aparecia como um demônio de chifres e rabo, me perseguindo por corredores sem fim. Às vezes pensava em fugir, sumir na capital. Mas como? Sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém para me ajudar, uma mulher grávida sozinha no mundo? E meus pais? O que seria deles quando o coronel Damião descarregasse toda a sua raiva sobre eles? Foi no 7º mês de gravidez que tudo mudou de uma vez. Por todas. Era abril de 1959. Fazia um calor de rachar pedra naquele dia, desses que gruda a roupa no corpo e deixa a respiração difícil, principalmente para uma mulher carregando uma barriga pesada como eu estava. Sebastião tinha viajado para fechar negócio na compra de gado novo. A empregada tinha ido ao mercado da cidade fazer compras e eu estava sozinha em casa, tentando descansar um pouco no quarto, quando ouvi os passos conhecidos subindo a escada. Meu coração disparou que nem tambor de maracatu. Tentei me levantar, queria trancar a porta, mas meu corpo pesado me deixava lenta demais. Antes que pudesse alcançar a fechadura, o coronel Damião entrou com aquele mesmo sorriso diabólico que me gelava até a medula. "Vim ver como está meu netinho", disse ele, se aproximando da cama onde eu estava sentada feito animal acuado. Tentei me afastar, proteger minha barriga com as mãos como se pudesse esconder o bebê dele. "Por favor, hoje..." "Não", supliquei. "Estou cansada, o bebê está inquieto, não se mexe direito." Ele ignorou minhas palavras como sempre fazia. Sentou na beirada da cama e colocou aquelas mãos enormes sobre minha barriga. "Vai ser menino, tenho certeza", disse ele. "Um herdeiro forte para os Cavalcante. Você está cumprindo bem seu papel, Conceição." Quando as mãos dele começaram a deslizar para além da barriga, algo se rompeu dentro de mim, como represa que estoura de uma vez. Foi como se toda a raiva, todo o medo, toda a humilhação que eu havia engolido por tantos meses, de repente transbordasse como enchente devastadora. "Não!", gritei, afastando as mãos dele com uma força que nem sabia que tinha dentro de mim. "Chega! Se você me tocar de novo, vou contar tudo para Sebastião, para Dona Zilá, para a cidade inteira. Não me importo mais com as consequências." Ele riu daquele jeito gelado que conhecia bem demais. "Ninguém acreditará em você, menina histérica. Será sua palavra contra a minha. A palavra de uma grávida desequilibrada contra a de um homem respeitado por todos. Você destruirá sua família, seu casamento. E para quê? Para ser apontada na rua como louca? Ou pior, como a interesseira que seduziu o próprio sogro?" Naquele momento exato, como se todos os anjos do céu tivessem finalmente descido para me socorrer, a porta do quarto se abriu. Era Sebastião, que tinha voltado mais cedo da viagem querendo me fazer surpresa. O rosto dele ao ver o pai sentado na nossa cama, com as mãos sobre mim, primeiro mostrou confusão, depois uma suspeita que crescia como mancha de sangue se espalhando no tecido. "Pai, o que o senhor está fazendo aqui?", perguntou ele, a voz estranhamente controlada. Mas eu conhecia aquele tom e sabia que havia tempestade se formando por trás. O coronel Damião se levantou com toda a calma do mundo, ajeitando o paletó como se nada demais estivesse acontecendo. "Vim ver como está sua esposa e meu futuro neto. Você deveria agradecer minha preocupação." Sebastião olhou para mim, viu as lágrimas que eu não conseguia mais segurar, o terror estampado nos meus olhos, e algo despertou nele, uma intuição talvez, ou simplesmente a verdade que sempre esteve diante dos olhos dele, mas que se recusava a enxergar. "Conceição, o que está acontecendo? Por que você está chorando dessa forma?", perguntou ele, se aproximando da cama e ignorando completamente o pai. Olhei para o coronel Damião, que me encarava com um aviso silencioso nos olhos, mas naquele momento algo dentro de mim morreu e, ao mesmo tempo, algo novo nasceu. A coragem do desespero. Seu pai tem me visitado quando você não está. Ele me toca, Sebastião. Desde antes do nosso casamento, na fazenda, aqui em casa quando estou sozinha. As palavras saíram como torrente de rio que rompe o açude. Não conseguia mais parar. No depósito de tecidos, quando você estava em Recife, nas visitas para escolher meu vestido de noiva, ele me ameaça. Diz que vai acabar com nossa família se eu contar alguma coisa. O rosto de Sebastião se transformou diante dos meus olhos como metamorfose terrível. Primeiro,
Toda a cor abandonou sua face. Depois, um vermelho intenso tomou conta de sua pele e nunca tinha visto aquela expressão nele antes. Era como se estivesse vendo um estranho ocupar o corpo do meu marido. Ele se virou devagar para o pai e, quando falou, a voz estava quase irreconhecível. É verdade isso que ela está dizendo? O coronel Damião manteve a pose de dignidade ofendida que conhecia tão bem. Claro que não, meu filho. Sua esposa está confusa, hormonal por causa da gravidez. Sempre tive apenas afeição paternal por ela. Você sabe disso. Mentiroso! Explodi. Toda a raiva e humilhação de meses saindo de uma vez como pus de ferida infectada. Conte a verdade. Diga a ele o que você me fez no depósito quando ele estava em Recife. Diga a ele as ameaças que fez à minha família. Diga a ele que eu emagreci tanto antes do casamento? Por que choro escondida quando acho que ninguém está vendo? Sebastião olhava de mim para o pai, o rosto contorcido numa agonia de dúvida que partia meu coração. O coronel Damião tentou uma última cartada, usando aquela voz mansa que enganava tanta gente. Meu filho, você vai acreditar nas acusações histéricas dessa moça ou na palavra de seu pai? Eu que construí tudo isso para você, que sempre coloquei nossa família acima de tudo. Foi nesse momento que a porta se abriu mais uma vez, e era Dona Zilá. Ela estava pálida que nem defunto, as mãos tremendo segurando o batente da porta. Eu ouvi tudo, disse ela, a voz quase um sussurro de fantasma. Damião, como você pode? De novo não. De novo? Repetiu Sebastião, voltando-se para a mãe com olhos arregalados de horror. Dona Zilá entrou no quarto parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Seu pai fez o mesmo com a filha do contador 3 anos atrás. E antes disso, com a sobrinha do professor. Eu fechei os olhos, fingi não ver, para preservar o nome da família. Mas não posso mais. Não com a esposa do meu filho, não com a mãe do meu neto. Controlado, sempre tão respeitoso. O coronel Damião, surpreso com a reação do filho, que sempre foi obediente feito boi de carga, não teve tempo nem de se defender direito. Os dois rolaram pelo chão do quarto, enquanto Dona Zilá gritava para que parassem. E eu, paralisada na cama, temia pelo meu bebê, temia por Sebastião, temia pelo que viria depois daquele momento de verdade explodida como bomba no meio da sala. A briga foi brutal, que nem luta de cães raivosos. Móveis foram derrubados, vidros quebrados, e Sebastião gritava palavras que eu nunca o ouvira pronunciar antes, acusações e maldições contra o próprio pai que faziam os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Foi Dona Zilá quem conseguiu finalmente separar os dois, colocando-se entre eles com uma autoridade que nenhum de nós sabia que ela possuía. "Basta!" gritou ela com uma voz que parecia vir de um lugar profundo que nunca tinha mostrado antes. "Damião, saia desta casa agora. Você não é mais bem-vindo aqui, nem em nenhum lugar onde eu ou meu filho estivermos." O coronel Damião, com o lábio sangrando e o paletó rasgado, nos olhou com um ódio que gelava o sangue nas veias. "Vocês vão se arrepender disso", disse ele, limpando o sangue da boca com as costas da mão. "Sem mim, sem meu dinheiro, sem meu nome, o que são vocês? Nada, menos que nada." Sebastião, ainda ofegante, se ergueu do chão com dificuldade. "Saia da minha casa, da minha vida. Se eu souber que chegou perto da minha esposa novamente, não responderei por mim." Quando o coronel Damião finalmente saiu, batendo a porta com tanta força que fez os vidros da casa toda tremerem, o silêncio que ficou parecia pesado demais para qualquer um de nós conseguir suportar. Sebastião veio até a cama, ajoelhou-se ao meu lado, pegou minhas mãos entre as suas, que ainda tremiam de raiva e emoção. "Por que você não me contou antes? Todo esse tempo você sofrendo sozinha." As lágrimas dele caíam sobre nossas mãos unidas, e eu senti que finalmente, depois de tanto tempo, não estava mais sozinha naquela batalha. "Eu tinha medo", respondi, finalmente liberada para falar toda a verdade. "Medo que você não acreditasse em mim, medo do que ele poderia fazer com minha família, medo de perder tudo." "Perdoe-me", sussurrou ele, baixando a cabeça como quem carrega o peso do mundo nos ombros. "Eu deveria ter percebido, deveria ter te protegido melhor." Dona Zilá se aproximou também. Sentou-se do outro lado da cama.
O rosto dela, sempre tão controlado, agora mostrava toda a dor e vergonha que carregava por dentro como ferida que nunca cicatrizou. "A culpa é minha também", disse ela, a voz quebrada de remorso. Eu sabia o tipo de homem que ele era, mas escolhi o silêncio para preservar as aparências, o nome da família. Quantas mulheres sofreram por causa do meu silêncio? Quantas vidas ele destruiu enquanto eu olhava para o outro lado, fingindo que não via nada? Aquela tarde de abril marcou o início de algo completamente novo, ainda ali no quarto com os cacos de móveis quebrados espalhados pelo chão. Fizemos um pacto, nós três. Não mais silêncio, não mais submissão, não mais medo paralisante. Na manhã seguinte, Sebastião saiu cedo. Foi direto ao advogado da cidade, não para abafar o caso como o coronel Damião certamente esperava, mas para iniciar os procedimentos legais. Ele queria justiça, queria proteção para mim e para outras mulheres que seu pai pudesse ter como vítimas. A cidade inteira logo soube do escândalo. Em lugar pequeno como Pedra Seca, segredos dessa magnitude não conseguem ser contidos por muito tempo, e logo todo mundo estava comentando, tomando partido, escolhendo lados. Houve quem não acreditasse, quem tomasse o partido do coronel Damião, o grande benfeitor da região, o homem que dava emprego para metade da cidade. Houve também quem finalmente encontrasse coragem para falar, outras mulheres que haviam passado pelo mesmo que eu, que saíram das sombras para contar suas histórias de sofrimento e humilhação. Você que está me ouvindo agora, se está gostando desta história, se está aprendendo alguma coisa com ela, me ajude compartilhando com outras pessoas, se inscrevendo no canal aqui embaixo. Porque é assim que histórias como esta chegam até quem precisa ouvir, até outras mulheres que podem estar passando pelo mesmo que eu passei. Sua inscrição faz toda a diferença, e eu quero saber, na sua família, você já presenciou alguma situação de abuso de poder? Comente aqui embaixo, vamos conversar sobre isso, porque só falando é que a gente quebra esses ciclos malditos. Dona Zilá, que sempre viveu à sombra do marido como plantas que crescem sem sol, revelou uma força que surpreendeu todo mundo. Ela se divorciou do coronel Damião, algo quase inédito para uma mulher de sua posição naquela época. Abriu mão de confortos materiais, de status social, de tudo para ficar do lado do filho e da nora, para fazer o que era certo pela primeira vez na vida. O processo legal foi longo e doloroso. Em 1959, casos como o meu raramente chegavam à justiça, raramente eram falados abertamente. Fomos pioneiros involuntários numa luta que ainda hoje muitas mulheres travam em silêncio. Em maio daquele mesmo ano, nasceu minha filha, Isabel. Quando segurei aquele pequeno ser pela primeira vez, senti que todo o sofrimento tinha valido a pena se o resultado final era aquela criança perfeita em meus braços. Sebastião chorou quando a viu, e naquele momento soube que, apesar de tudo que aconteceu, tínhamos chance real de sermos uma família de verdade, construída sobre alicerces sólidos de verdade e não sobre mentiras e silêncio. O julgamento do coronel Damião aconteceu em setembro de 1960. 6 mulheres, incluindo eu, testemunharam contra ele. A pressão social foi imensa. Recebemos ameaças, tentativas de suborno, fomos chamadas de mentirosas, traidoras, ingratas, mas permanecemos firmes como rochas contra a tempestade. Por ironia do destino, foi Dona Zilá quem forneceu as provas mais contundentes contra o ex-marido. Diários que mantinha há anos, registrando datas, nomes, incidentes que testemunhou ou soube, mas sobre os quais se manteve em silêncio por tempo demais. Meu silêncio me tornou cúmplice, disse ela diante do juiz, com uma coragem que eu jamais imaginaria naquela senhora tímida. Não posso desfazer o passado, mas posso ajudar a moldar um futuro onde homens como Damião Cavalcante não possam abusar de seu poder impunemente. O coronel Damião foi condenado a 7 anos de prisão. Na época, parecia uma vitória enorme. Hoje, olhando para trás, sei que a pena foi branda demais para o estrago que causou em tantas vidas. Mas era um começo, e o simples fato de um homem de sua posição social ser condenado já era revolucionário para aqueles tempos. Começo da nossa jornada, não o fim que todos esperavam. A fazenda, sem seu dono e comandante, enfrentou tempos mais duros que seca no sertão.
Sebastião assumiu o comando, mas muitos clientes se afastaram feito peste, não querendo associar seus nomes ao escândalo que abalou toda a região. Trabalhadores foram demitidos, famílias inteiras passaram dificuldades e, por um tempo, fomos os vilões da história para muita gente na cidade. Mas sobrevivemos e, mais que isso, começamos a reconstruir nossas vidas sobre bases mais sólidas, mais verdadeiras que rocha firme. Sebastião e eu tivemos que reaprender a confiar um no outro, a construir um casamento real a partir das ruínas do que tínhamos antes. Não foi fácil, meu bem, não foi nada fácil. Houve noites de choro que pareciam não ter fim, dias de silêncio doloroso que cortava mais que navalha, momentos em que duvidamos se conseguiríamos superar tudo aquilo que nos foi jogado em cima. Dona Zilá mudou-se para nossa casa, tornando-se uma avó presente para Isabel, e mais tarde para os outros 2 filhos que vieram, Carlos em 1962 e Ana em 1965. Ela nunca mais se casou, dedicando o resto de sua vida à família e, surpreendentemente, ao que hoje chamam de ativismo social. Fundou um dos primeiros grupos de apoio a mulheres vítimas de violência da região, usando sua própria história como exemplo de que o silêncio apenas perpetua o sofrimento de geração em geração. Não podemos mudar o passado, dizia ela nas reuniões, mas podemos usar nossa experiência para mudar o futuro de outras mulheres. Aquele confronto no quarto, naquela tarde quente de abril, foi apenas o início de uma longa batalha que continuaria por anos, que mudaria o curso de nossas vidas de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Mas era uma batalha que finalmente estávamos lutando juntos, às claras, sem mais segredos ou medos paralisantes. Eu tinha apenas 21 anos quando tudo isso aconteceu. Uma menina, praticamente, forçada a crescer da maneira mais dolorosa possível, mas também uma mulher descobrindo sua própria força, sua própria voz, depois de tanto tempo em silêncio forçado. Depois do julgamento e da condenação do Coronel Damião, a vida em Pedra Seca tornou-se insuportável para nós. As pessoas nos olhavam nas ruas, cochichavam quando passávamos, apontavam com dedos acusadores. Alguns nos apoiavam silenciosamente, outros nos tratavam como se tivéssemos cometido crime hediondo. A fazenda estava praticamente falida. Muitos fornecedores cortaram relações conosco, clientes cancelaram contratos que duravam décadas. O nome Cavalcante, antes sinônimo de respeito e poder, havia se tornado veneno que matava qualquer negócio. Foi em junho de 1963, alguns meses após a conclusão do julgamento, que tomamos a decisão mais difícil de nossas vidas. Sebastião chegou em casa uma noite mais abatido que defunto. A fazenda estava prestes a fechar as portas definitivamente. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha depois que as crianças foram dormir, Isabel já com 4 anos e Carlos com apenas alguns meses, decidimos que era hora de recomeçar em outro lugar, longe daquelas memórias que nos assombravam como fantasmas vingativos. Vendemos tudo o que pudemos, a fazenda pelo preço de banana, nossa casa, os equipamentos que restavam, até as joias de família que Dona Zilá guardava como relíquia. Juntamos o pouco dinheiro que conseguimos e partimos para São Paulo, a cidade grande onde poderíamos ser anônimos, onde ninguém conhecia nossa história, onde poderíamos escrever um novo capítulo em páginas em branco. Começamos do zero absoluto. Sebastião, que conhecia bem o ramo agropecuário, conseguiu emprego como administrador de uma fazenda na região metropolitana. Não era nem de longe o status que tínhamos antes. De donos passamos a empregados, de mansão, passamos a um pequeno apartamento de 2 quartos em bairro Operário. Dona Zilá, aos 62 anos, teve que se adaptar a uma vida completamente diferente da que sempre conheceu. Os primeiros meses em São Paulo foram assustadores que nem bicho do mato solto na cidade. O barulho constante, a correria, a impessoalidade da metrópole que engole gente sem nem mastigar. Eu, que nunca havia trabalhado fora de casa durante o casamento, primeiro por imposição do Coronel Damião, depois, pela gravidez e os bebês pequenos, tive que encontrar maneiras de contribuir para o sustento da família. Comecei a costurar em casa, aproveitando os conhecimentos sobre tecidos que havia adquirido nos anos anteriores, nos tempos em que ainda sonhava com um futuro cor-de-rosa.
Em 1966, quando Carlos já estava com 4 anos e Ana acabara de nascer, transformei a sala do nosso apartamento em um ateliê improvisado. Comecei fazendo pequenos reparos para as vizinhas, depois vestidos simples, até que uma cliente me apresentou a dona de uma boutique no centro da cidade. Foi minha primeira grande encomenda. 15 vestidos para serem vendidos na loja dela. Sebastião me ajudou a comprar uma máquina de costura industrial usada, daquelas que fazem barulho de trem passando. Trabalhávamos juntos nas horas vagas, ele cortando tecidos com a precisão que aprendeu lidando com a terra. Eu costurando até altas horas, Dona Zilá cuidando das crianças e ajudando com os acabamentos mais delicados. Era uma vida dura, de muito trabalho e pouco descanso, mas havia uma satisfação profunda em construir algo novo, algo nosso, tijolo por tijolo, ponto por ponto. O tempo todo vivíamos com medo de que nosso passado nos alcançasse como maldição hereditária. Usávamos apenas o sobrenome de solteiro de Sebastião, Silva, deixando o Cavalcante enterrado para sempre no sertão. Quando conhecíamos pessoas novas, criávamos histórias vagas sobre nossa vida anterior. Somos do interior da Paraíba, dizíamos sem especificar mais detalhes. Viemos buscar oportunidades na capital. Era mentira apenas pela metade, porque realmente estávamos buscando oportunidades, mas principalmente estávamos fugindo de fantasmas que nos perseguiam. Em 1968, recebi um telefonema que gelou meu sangue nas veias. Era uma antiga vizinha de Pedra Seca, dessas que guardam notícia alheia como tesouro enterrado. Conceição, disse ela. Achei que você deveria saber. O coronel Damião foi solto. A pena foi reduzida por bom comportamento. Naquela noite não consegui pregar olho. Fiquei olhando para meus 3 filhos que dormiam como anjos. Isabel com 10 anos, Carlos com 6, Ana com 3. E senti um medo paralisante subir pela espinha como cobra venenosa. E se ele nos encontrasse? E se tentasse se vingar? E se tentasse fazer mal aos meus filhos? Sebastião tentou me acalmar com palavras que soavam ocas. Estamos em São Paulo, Conceição, uma cidade imensa. Ele nunca nos encontrará aqui, e mesmo que tentasse, não somos mais aquela família assustada de antes. Somos fortes agora. Estamos unidos nisto. Mas o medo permaneceu como sombra que nunca abandona, sempre à espreita. Passei a ter pesadelos frequentes. Evitava sair de casa sozinha. Olhava por cima do ombro constantemente. O fantasma do coronel Damião, mesmo a centenas de quilômetros de distância, ainda tinha poder sobre mim. Ainda conseguia me aprisionar mesmo de longe. Mostrou algo que guardava há tempos. Era um recorte de jornal. Uma pequena nota necrológica do Diário de Pedra Seca. Faleceu ontem, vítima de ataque cardíaco fulminante, o ex-fazendeiro Damião Cavalcante, 68 anos. O corpo foi sepultado no cemitério municipal, sem a presença de familiares. Ele morreu sozinho, disse Dona Zilá, com uma satisfação que nunca pensei ver naquela mulher tão piedosa. Sem família, sem amigos, sem o império que construiu sobre sofrimento alheio. Acabou, Conceição. Ele realmente acabou para sempre. Chorei quando li aquele recorte, mas não foram lágrimas de alegria nem de tristeza. Foram lágrimas de alívio, de libertação total. O monstro dos meus pesadelos havia desaparecido para sempre, levado pela própria maldade que carregava no peito como tumor. Foi como se um peso enorme fosse removido dos meus ombros, como se eu pudesse finalmente respirar fundo depois de anos respirando pela metade. Nas semanas seguintes, comecei a dormir melhor, passei a sorrir mais, recuperei o prazer em pequenas coisas que havia esquecido. O gosto de um café da manhã sem pressa no domingo, o som do riso das crianças brincando no quintal, a sensação do sol no rosto durante um passeio no parque. Meu pequeno ateliê cresceu como plantinha bem cuidada. Contratei 2 costureiras para ajudar com o volume crescente de encomendas e Sebastião, vendo o sucesso do negócio, começou a sonhar em sair do emprego para trabalharmos juntos. Em 1971, demos o passo que parecia impossível alguns anos antes. Abrimos nossa própria confecção. Era um galpão pequeno no Brás, bem diferente da imponente fazenda Cavalcante, mas era nosso, construído com nosso suor e nossa determinação.
Começamos com 5 máquinas industriais e muitos sonhos guardados no coração. Sebastião cuidava da parte administrativa e de vendas, eu do design e da produção. Dona Zilá, mesmo já com mais de 70 anos, ajudava na supervisão das costureiras e no controle de qualidade. Os anos de 1970 começaram com uma onda de otimismo que varreu nossa família como vento bom. A confecção prosperava, as crianças cresciam saudáveis e inteligentes. Conseguimos comprar um apartamento maior, mais próximo do centro da cidade. Os terrores do passado foram lentamente perdendo força, transformando-se em cicatrizes. Marcas permanentes, sim, mas que já não causavam dor aguda a cada movimento. O Brasil vivia a era do chamado milagre econômico. A moda nacional ganhava força e aproveitamos o momento para expandir a confecção. Passamos a produzir não apenas para boutiques, mas para grandes lojas de departamento. Contratamos mais funcionários, compramos equipamentos melhores. Foi em 1974 que recebi o convite que mudaria novamente o rumo da nossa história. Uma revista feminina bastante conhecida em São Paulo queria fazer uma matéria sobre mulheres empreendedoras que tinham vencido na vida apesar das dificuldades. Uma das jornalistas havia comprado um vestido da nossa confecção e ficado impressionada com a qualidade e o acabamento. Queriam me entrevistar, contar minha trajetória de superação. Entrei em pânico como passarinho preso na gaiola. Como contar minha história sem revelar o passado que tanto tentamos deixar enterrado no sertão? Sebastião e eu discutimos a noite toda. Parte de mim queria recusar, continuar no anonimato, seguro que construímos com tanto cuidado. Outra parte, uma parte que crescia cada vez mais forte dentro do meu peito, queria falar, queria ser ouvida, queria que outras mulheres soubessem que era possível sobreviver e vencer. A decisão final veio de uma fonte inesperada. Isabel, então com 15 anos, ouviu nossa conversa. Ela sabia apenas fragmentos da nossa história anterior, coisas que captou em conversas de adultos ao longo dos anos. "Mãe", disse ela, entrando na cozinha onde conversávamos em voz baixa. "Por que vocês estão sempre escondendo de onde viemos? Fizemos algo errado?" Aquela pergunta inocente caiu como bomba no meu coração. O que estávamos ensinando aos nossos filhos? Que deveriam se envergonhar de um passado pelo qual não tinham responsabilidade alguma? Que segredos e mentiras eram a melhor maneira de lidar com a dor? Na manhã seguinte, liguei para a jornalista e aceitei a entrevista. Mas com uma condição: contaria toda a história, não apenas a parte bonita e inspiradora do sucesso da confecção. Se iam contar minha trajetória, que fosse a verdadeira, com todas as dores e vitórias que a compunham. A reportagem saiu em agosto de 1974, 7 páginas na revista com o título "Das Lágrimas ao Sucesso, a extraordinária jornada de Conceição Silva". A jornalista foi sensível e respeitosa. Não explorou o sensacionalismo que a história poderia render, mas focou na superação, na capacidade humana de ressurgir das cinzas como fênix. O impacto foi maior do que poderíamos imaginar nos nossos sonhos mais otimistas. Nos dias após a publicação, recebemos centenas de cartas na confecção. Mulheres de todo o Brasil escreviam, contando suas próprias histórias de abuso, de silêncio forçado, de medo. Agradeciam por terem visto que era possível sobreviver, recomeçar, encontrar força onde parecia não haver nenhuma. Dona Zilá, inspirada por aquelas cartas que chegavam como chuva de bênçãos, sugeriu algo que mudaria o curso final da nossa jornada: criar um espaço seguro para mulheres compartilharem suas histórias, encontrarem apoio mútuo, romperem o círculo maldito de silêncio que permite que os abusos continuem acontecendo. Foi assim que, em janeiro de 1975, nasceu o Centro Conceição de Apoio à Mulher, funcionando inicialmente numa pequena sala nos fundos da nossa confecção. Uma vez por semana, às quartas-feiras à noite, mulheres se reuniam ali, e no início eram apenas 7 ou 8, logo eram dezenas, depois centenas. Compartilhavam histórias, angústias, medos, mas também esperanças, planos, pequenas e grandes vitórias do dia a dia. Mesmo durante os anos mais duros da ditadura militar,
Quando reuniões de qualquer tipo eram vistas com desconfiança pelas autoridades, continuamos nosso trabalho. Disfarçamos os encontros como aulas de costura ou cursos de artesanato. De certa forma, era verdade. Estávamos ensinando umas às outras a reconstruir vidas rasgadas pela violência, a tecer novos futuros a partir dos retalhos do que sobrou das nossas esperanças. Hoje, aos 86 anos, olho para trás e vejo o caminho longo que percorremos. Dona Zilá partiu em 1983, aos 81 anos, pacificamente durante o sono. Sebastião me deixou há 5 anos, um câncer que o levou rapidamente. Meus filhos seguiram seus próprios caminhos. Isabel se tornou advogada especializada em direitos das mulheres. Carlos expandiu nossa confecção para uma marca nacional. Ana fundou sua própria ONG de apoio a vítimas de violência doméstica. O Centro Conceição hoje tem filiais em 12 estados, atende milhares de mulheres por ano. Deixei a direção aos 75 anos, mas ainda vou lá toda semana para os grupos de mulheres mais velhas como eu, compartilhando histórias, tecendo juntas os fios das nossas vidas. Se você chegou até aqui comigo nesta jornada, se esta história tocou seu coração de alguma forma, me ajude a espalhar esta mensagem. Se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, porque é assim que mudamos o mundo. Uma história de cada vez, uma vida de cada vez. Conte para mim nos comentários. O que você aprendeu com esta história? Que força você encontrou para superar suas próprias batalhas? Sua voz importa, sua história importa. E juntas somos mais fortes que qualquer tempestade que a vida possa nos mandar.